no pé também um pouquinho. O Visconde Sabugosa, ele participou de um debate com o Kataguiri em 2022. Na época, né? Se no Novo Testamento, Mário Frias, pra mim tá na sua melhor versão, eu prefiro o Sabugosa do Velho Testamento. O Sabugosa do Velho Testamento era um cara pé no chão, era um cara que não tinha princípios e valores, né? Era um vendido, era um cara que perdia de pé. Né? Desculpa, era um cara que... É melhor perder... Ele ganhava de 4 no passado. Ele agora perde de pé. Ele ganhava de 4 antigamente, né? Aí, se liga aqui no que ele vai te comentar. O senhor Sabugosa queria ter colocado o Gonê como PGR, não o Aras. O Aras não era o candidato dele, não. Eu falei, o Gonê tá bom, rapaz. Só que além disso tem umas coisas curiosas. Ele vai falar sobre o processo de você nomear alguém, tanto pro Supremo quanto pra PGR. Escuta isso aqui, interessante. É interessante isso aqui mesmo. Salles, como é que você justifica, né, uma coisa que eu falei durante todo o debate, que você sequer citou, né, a nomeação de um petista para Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, um ex-assessor do Toffoli e um sujeito que votou a favor dos direitos políticos e da liberação do Lula, como o Bolsonaro revivendo o Lula para ser o seu antagonista na eleição, na esperança desesperada de que as pessoas comparando o PT com ele vão achar ele o menos pior. Olha, as escolhas para quem está sentado na cadeira de presidente da República são feitas dentro do mundo real. Por exemplo, o meu candidato ao Supremo Tribunal Federal, pessoa com quem eu tenho, por quem eu tenho grande admiração, é o Ives Gandra da Silva Martins Filho, o Ives Gandra Filho. O meu candidato era ele. Mas os nomes que se avizinhavam para o Supremo eram os nomes que foram nomeados. Aliás, é importante lembrar que a discussão para nomes do Supremo, assim como a própria PGR, no caso do Aras que você citou, só passa no Senado aqueles nomes que o Senado quer. Portanto, as escolhas que são feitas são as escolhas dentro das alternativas pragmáticas. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido o Augusto Aras. A minha visão para o Supremo Tribunal Federal era o Ives Gandra Filho, mas foi escolhido os outros dois. Portanto, essa é uma visão do governo, do presidente, das pessoas que o cercam, que negociam, por sua vez, com o Senado Federal. Você pode escolher nomes que são os melhores, eventualmente nomes que são impecáveis, como esses que eu citei aqui, mas que você chega lá no Senado e diz, olha, esse nome aqui não passa. Então, as escolhas que o governante tem que fazer é, dentro das condições normais, né, dentro da CNPP, você escolher um nome melhor. É só uma questão simples. Os nomes que a classe política, sobretudo aquela do Senado, presidido pelo Alcolumbre ou pelo Rodrigo Pacheco, ambos do seu partido, o Pacheco era, né, do seu partido, são os nomes que eles escolheram, porque se eles não escolherem esses nomes, os nomes não passam. Então, infelizmente, a política real é isso. Infelizmente, a política real é isso. Sabugosa, Sabugosa. Você tá andando demais com o Saci Pererê, que é um mentiroso. E você também tá andando demais com o Curupira, o pé virou pra trás, tá andando de costa. Sabugosa, Sabugosa. Procura a Emília, a Dona Benta. Larga a cuca, Sabugosa. Rapaz, esse cara, assim, o nível de caráter desse cidadão é sem igual. Não, a política real é diferente, é o pragmatismo. Quando você chega lá, você tem que lidar com o mundo real. Aí chega agora, na maior cara de pau. Tá aí, todo santo dia, dando indiretinha, agindo com cinismo, com seus amigos intergalácticos, na emissora intergaláctica. Não, ele participa de 2 emissoras intergalácticas. Não é mais um simples canal, é uma emissora intergaláctica. Fica malhando Bolsonaro dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Você vê como são as coisas? Ele conhecia como era o processo até 2 anos atrás. Até 2 anos atrás ele sabia como é que funcionava. Sabia como é que funcionava a sabatina. Sabia que a sabatina primeiro passava por uma CCJ, depois tinha que passar por um plenário. Sabia que precisava dos votos dos senadores, não é dos votos do apelo popular. O que aconteceu com Sabugosa, hein? Vocês conseguem compreender, gente, a quantidade de gente que está sendo ludibriada por pessoas como Ricardo Salles, ludibriada, estão sendo imbecilizadas. Quando eu falo pra vocês que o movimento intergaláctico é a coisa mais burra que já apareceu na direita desde 2013, não é qualquer tipo de birra. Como é que eu posso chegar aqui pra vocês e falar, eu defendo uma politização na direita? A direita cada vez se politizar mais, entender mais os processos. Você vê que o cara entendia os processos. E o tempo tá passando, o cara tá fazendo as pessoas desaprenderem. Estamos regredindo no tempo. O Petrópolis conservador faz várias críticas, mas tirando a parte de crítica, ele fala assim, ó, Salles deixa claro que compreende perfeitamente o pragmatismo político, demonstrava pleno conhecimento sobre o jogo de bastidores necessários para aprovar a indicação do Senado, ele sabe como funcionam as eleições para a presença do Senado, sabe exatamente quais negociações são necessárias, e ainda assim, ele insiste em vender uma narrativa mentirosa de princípios e valores negociáveis. O que mais falta pro povo acordar? O rei tá nu. E agora, mesmo para quem não acompanha a política de perto, ficou evidente que Salles sempre soube da importância do pragmatismo, mas agora quer posar de purista. Porque ele precisa disso, tem que vender. O Partido Novo tem um plano. Eu vi da boca aí de gente graúda do partido. Sim, eles tentam falar comigo, né? Eu não nego ligação, não, eu atento. Sou gente ruim, não. O plano deles é botar 14 deputados. Por quê? Porque isso não tem acesso ao fundão. Salles vai ser como deputado federal, você vai ver. Ele vai desistir do Senado, ele vai vir como deputado federal. Pode anotar. Vai ser puxador de voto de São Paulo. Pode anotar. Vai desistir, vai vir como puxador de voto. Ele pode esbravejar, falar que não. Vai sair, ele vai ficar até o último segundo como candidato ao Senado. É pra continuar aparecendo na imprensa, ter pesquisa, valorizar o passe dele. Mas você vê, não tem condição, velho, uma coisa dessa. Voltando aqui, e já acabou o que tinha